Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na cadeia produtiva do arroz. É um setor, assim, vital para o Brasil, mas que esconde uma fratura bem surpreendente. O nosso objetivo aqui é justamente entender essa quebra para descobrir como a tecnologia de comunicação da Wicom pode ser a solução, sabe? Criando um modelo de negócio totalmente novo para as cooperativas e indústrias que estão ali no coração desse sistema. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto, em 5 passos. Primeiro, a gente vai mapear o terreno. Como é que funciona essa cadeia do arroz? Depois, vamos investigar as rachaduras, sabe? Onde é que o valor está escapando? Em seguida, o foco vai ser no elo perdido, que é a comunicação, e aí a gente vê como a tecnologia pode ser a ponte, revelando oportunidades bem claras e um plano de ação. Certo, vamos lá. Primeiro passo, então, para a gente encontrar as oportunidades, primeiro a gente precisa entender o campo de jogo. Quem são os jogadores nessa jornada do arroz, desde a semente até chegar na nossa mesa? E mais importante, qual é a fraqueza que está escondida nesse sistema todo? E para guiar nossa análise, vamos partir dessa pergunta aqui, que é fundamental. Pensem bem, como é que pode o varejo, que é o elo com menor risco, ficar com a maior fatia do bolo, enquanto o produtor que está lá enfrentando o clima, os custos, mal consegue sobreviver? Essa distorção é o ponto de partida da nossa investigação. A jornada do arroz segue uma lógica bem clara, né? Começa lá com os insumos, passa pelas mãos dos produtores, os risicultores lá no campo e segue para uma etapa crucial que é a pós-colheita. Depois disso, a agroindústria entra para transformar o grão, que aí sim viaja pelo atacado, até finalmente chegar na prateleira do varejo, que é o nosso ponto final. Agora, o que é realmente interessante aqui é a principal fraqueza estrutural de toda essa cadeia. Essa concentração geográfica gigantesca lá no sul cria uma dependência muito perigosa. Qualquer evento climático mais severo ou um problema de logística na região, como a gente viu acontecer, não é só um problema local não, é uma ameaça real ao abastecimento do país inteiro. Ok, agora que a gente entendeu a estrutura, vamos olhar para os números e ver como isso tudo se conecta. Nesta parte, o nosso foco vai ser nessas fraturas, ou seja, nos desequilíbrios financeiros que percorrem toda a cadeia produtiva. 70%. 70%. É um número que a gente precisa parar para pensar. A segurança alimentar de arroz no Brasil depende, basicamente, do clima e da logística de um único estado. Essa é a dimensão da nossa vulnerabilidade. E a agroindústria, que está ali no meio, beneficiando o grão? Pois é, ela também está espremida. Uma margem de só 5% mostra bem a pressão que existe entre o custo que vem do campo e o poder de negociação do varejo. E é aqui que o abismo se abre de vez. Lá no final da linha, o varejo fica com 32%. É um contraste gritante que revela a grande distorção na distribuição de valor dessa cadeia. Olha, e essa tabela aqui resume tudo de um jeito impressionante, né? De um lado você tem o produtor rural com risco altíssimo e uma margem esmagada. Do outro lado, o varejo, com o risco operacional baixo e a maior rentabilidade. É um sistema onde o risco e a recompensa estão em lados completamente opostos da balança. Ok, então a grande pergunta é, de onde vem essa ineficiência toda? Não é só uma questão de logística ou de economia, não. A raiz do problema está em algo um pouco menos tangível, mas que é igualmente crítico: a comunicação. Ou melhor, a falta dela. E essa citação da pesquisa que a gente usou como base, nossa, ela vai direto na ferida. É a desconfiança mútua que impede que se formem parcerias de longo prazo. Parcerias que poderiam trazer estabilidade e previsibilidade para os dois lados. Sem confiança, a cadeia inteira opera de forma reativa e especulativa. E os resultados dessa falha de comunicação são péssimos, na verdade. Ela alimenta um mercado focado só no preço de hoje, dificulta qualquer parceria e, o mais grave, impede que as demandas do consumidor por mais qualidade, por rastreabilidade, cheguem em quem realmente planta. Isso acaba freando a inovação e mantém o produtor preso num ciclo de risco altíssimo. E é exatamente aqui, nesse ponto de dor, que a oportunidade aparece. Se a fratura é a comunicação, a tecnologia é a ponte. Agora, vamos ver como o portfólio da Wicom se encaixa como uma luva para resolver as dores que a gente acabou de diagnosticar. E aqui, pessoal, está o coração da nossa proposta. Para a comunicação precária com os produtores, a gente oferece o WeCall Omnichannel. Para as crises de logística, a solução é o Bainini, nossa plataforma de comunicação crítica. Para os custos altos de telefonia, entra o UX Cloud. E para a falta de dados, os dashboards do WeCall. É um mapeamento direto de cada dor para uma solução específica.
Vamos detalhar um pouco. Pensa só na transformação. Com o Elcol, a gente tira a indústria e as cooperativas daquele caos de contatos reativos, espalhados por vários canais, e leva para uma gestão unificada. Todas as interações, seja por voz ou por WhatsApp, ficam registradas, o que profissionaliza o relacionamento com o cooperado e ainda fornece métricas para a gestão. Já com o UX Cloud, o ataque é direto nos custos da operação. Migrar a telefonia para a nuvem não só reduz as despesas, como dá uma mobilidade que antes era impensável para as equipes de campo e do escritório. O ramal vai para o celular, para o navegador, tudo com total segurança e capacidade de crescer junto com a operação. E lembra daquela vulnerabilidade sistêmica que a gente falou lá no começo? A logística? Pois é, para isso a resposta é o Bynini. Numa crise como uma enchente que bloqueia estradas, a capacidade de conectar centenas de pessoas na hora com um toque, integrando rádio e telefonia, é isso que garante o controle da operação e minimiza as perdas. É uma ferramenta de resiliência, na prática. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e a conclusão é bem clara. A cadeia do arroz não precisa só de mais eficiência. Ela precisa de uma nova forma de se comunicar, de se coordenar. E é essa grande oportunidade estratégica que se apresenta para a Wecom. A proposta, então, é muito clara. Usar a tecnologia para reconstruir a confiança. Ao ajudar as cooperativas e as indústrias a se conectarem de verdade com a sua base de produtores, a gente não cria só um negócio. A gente ajuda a criar um setor de arroz mais forte, mais justo e mais resiliente para o Brasil inteiro. Agradeço a atenção, essa análise é só o primeiro passo e nós vamos continuar explorando cada uma dessas oportunidades.